pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Kelly Camargo, professora de Física, e estaremos aqui juntos atuando na aula de OBF Júnior para sextos e sétimos anos. Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje para a nossa terceira aula da OBF Júnior, para discutir um pouquinho mais agora sobre temperatura. A gente vai falar hoje de calorimetria, temperatura, mudanças de fase. O que é temperatura, na verdade? Temperatura nada mais é do que a medida da energia cinética média das partículas, né? Você consegue observar isso como um conceito. Mas pra gente, quando a gente mede a temperatura de um corpo utilizando um termômetro. Esse termômetro, nada mais, nada menos, está fazendo isso, a medida dessa agitação térmica, digamos, das partículas. Bom, quando a gente fala de temperatura, é importante saber que existem algumas escalas de temperatura. Existe a escala que é usual aqui no Brasil, que a gente utiliza bastante, que é o grau Celsius, baseada literalmente no ponto de fusão e ebulição da água. O que é o ponto de fusão? É o ponto em que a água fica sólida, né, que vira gelo, e ebulição, vapor. E tem a escala Fahrenheit, que é uma escala que é utilizada nos EUAs, Estados Unidos, ela é graus Fahrenheit, e lá a água congela a 32 graus Fahrenheit e ferve a 212 graus Fahrenheit. Gente, não muda o tipo de água, não. Se você medir, você tem conversões de graus Celsius para Fahrenheit, tá? E dá para montar tabelinhas de conversão. Não são regras de 3, são tabelas de conversão. Contudo, assim, na OBF de vocês de sexto e sétimo ano, essas solicitações de conversões de unidade ainda não são feitas. Acredito que é difícil cair. Normalmente a gente trabalha com graus Celsius ou Kelvin para as medidas em física. O Kelvin, ele é fisicamente conhecido como a medida da escala científica, né? Porque ele é determinado como escala absoluta, onde a gente tem o 0 Kelvin como um zero absoluto, e é o ponto em que as partículas têm a menor energia possível. Então, o 0 Kelvin, ele equivale para graus Celsius aqui, menos 273,15 graus Celsius. Então, a temperatura negativa é de menos 273,15. E também é possível fazer essa conversão de unidades. Na física, a gente usa muito graus Celsius quando está trabalhando com calorimetria e Kelvin bastante para determinadas medidas de gases e variações de temperatura. Para que a gente entenda o que é a calorimetria, a gente tem que entender o conceito de calor. Hoje não está calor em Recife, né? O que significa estar calor? Calor, na verdade, nada mais é do que uma energia térmica em trânsito. É uma energia em trânsito de um corpo para o outro. Por exemplo, você já lá no laboratório da tua unidade, às vezes chega no laboratório e coloca a mão na bancada e sente que a bancada está gelada. A bancada está gelada, mas você não. Por que você sente a bancada gelada? Porque você está transferindo o calor da tua mão para a bancada do laboratório. Ou seja, você sente a variação de temperatura entre a bancada. Se você ficar um tempão com a mão lá, vai chegar um momento em que você vai perceber que agora a bancada não está mais tão gelada. Você chegou a um momento em que a gente chama de equilíbrio térmico. Então, a energia, ela é sempre transferida do corpo mais quente para o corpo que está mais frio. Como a gente já viu na aula anterior, a unidade de energia, ela é o joule, né, no sistema internacional. Para a parte de calor, como o calor é uma forma de energia, ela também é utilizada a unidade joule. Contudo, utilizamos também a caloria, com bastante frequência a gente costuma utilizar a caloria, que é a quantidade de calor necessária para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Se 1 grama de água pura, né, em 1 grau Celsius. Daí a gente tem a conversão aqui de caloria para joule, onde 1 cal é igual a 4,18 joules. Essa conversão a gente faz utilizando regra de 3 simples mesmo. Então, quando você vai transformar de caloria para joule, você utiliza a regra de 3. Uma caloria é igual a 4,18 joules. E aí, quantas calorias seria igual a tantos joules? E você consegue fazer a conversão. É importante fazer a conversão? Porque às vezes a gente faz alguns exercícios de física onde a gente calcula em joule a energia e quer utilizar as fórmulas, né, de calor, quantidade de calor, para determinar a variação de temperatura, por exemplo. Então, eu utilizo o calor sensível que eu tenho aqui. E aí, para isso, essa fórmula aqui, ela utiliza calorias. Então, eu tenho que transformar a energia que eu quero converter de joule para caloria. É muito importante. O calor específico, ela é uma grandeza específica de material, né? Que é a quantidade necessária de calor para
elevar 1 grama daquela substância, daquele material, em 1 grau Celsius. Então, o ferro tem um calor específico diferente do plástico, que é diferente da madeira, diferente do papel. Por quê? Porque cada substância tem o seu próprio calor específico. É uma característica do material, tá? E a capacidade térmica é a capacidade que um corpo tem de armazenar aquela energia térmica. A capacidade térmica, ela é dada aqui, geralmente, pela relaçãozinha da massa vezes o calor específico. Deixa eu pôr aqui para vocês. Então, se eu quiser capacidade térmica, ela é representada pela letra C maiúscula e ela é o produto da massa, né, a quantidade de massa do corpo, vezes o calor específico do corpo. Então, nessa fórmula aqui, que é a quantidade de calor sensível, eu posso colocar Czão, que é capacidade térmica. Essa fórmula que eu estou dando aqui para vocês, que mostra a quantidade de calor que eu tenho, né, de um material para outro, ela é conhecida como quantidade de calor sensível. Por que quantidade de calor sensível? A gente tem aqui a transferência de calor que varia a temperatura de um corpo. Então, quando eu tenho uma transferência de calor que permite a variação de temperatura, eu utilizo essa equação, que é conhecida, né, carinhosamente por Q-macete. Q-macete é Q igual a M de massa, vezes Czinho de calor específico, vezes ΔT, que é nada mais nada menos do que a variação da temperatura final menos a temperatura inicial. Essa temperatura aqui nessa fórmula, ela é usada em graus Celsius, sem problema nenhum. Por quê? Porque a gente geralmente encontra essa fórmula, a unidade dessa energia aqui, em caloria gramas por grau Celsius, tá bom? Só para ficar bem claro. A unidadezinha de calor específico, na verdade, é dada assim, quer ver? Eu tenho Q aqui, que é a quantidade de calor, massa vezes ΔT. Q em calorias, a massa a gente utiliza em gramas e a variação de temperatura por grau Celsius. Então, você sempre vai encontrar o calor específico em caloria por grama grau Celsius, tá? Vamos pôr aqui a unidade dele só para a gente completar, né? A unidadezinha de calor específico no SI é igual a caloria por grama grau Celsius, certo? E aí vem a grande problemática. Quando eu estou trabalhando com energia, eu acabo tendo energia em joule e se eu quero trabalhar com uma quantidade de calor e temperatura que foi transferida, eu vou ter o calor específico em caloria por grama grau Celsius. Então, às vezes, é mais fácil eu transformar a caloria para joule para caloria para poder trabalhar. Faz a regrinha de 3. Então, essa fórmula aqui, que é a quantidade de calor sensível, tá? O nome é calor sensível, refere-se a um corpo que tem variação de temperatura. E essa outra formulazinha aqui, ela é referente a calor latente, conhecido como quantidade de calor, que é o calor latente. Esse L aqui é literalmente o calor latente, tá? Calor latente de um corpo. Esse calor latente, ele nada mais é do que a quantidade de calor necessária para a transição de fase, para a mudança de fase. Então, quando o gelo está derretendo e virando água, ele não muda a temperatura. Aquele líquido tem que ser 0 graus até todo o gelo derreter e virar água. Estão entendendo? E aí, quando eu tenho essa situação, eu não tenho variação de temperatura, então eu uso a quantidade de calor latente, conhecida também como Q mole, Q igual a massa vezes o L de calor latente. Então, para ficar bem claro, quando eu estou falando de calor, quantidade de calor, se varia a temperatura, eu vou para calor específico, que é o calor sensível. Se não varia a temperatura, se está mudando de fase ou de estado, significa que eu tenho a quantidade de calor latente. E aí eu vou para a fórmula do Q mole. Então, agora, gente, a gente vai resolver aqui mais uma questão, que na verdade é uma questão da UBF, segunda fase desse ano aqui de vocês. E fala realmente dessa questão da conversão de energia. Então, vamos aqui ler a questão. Então, fazendo uma trilha de bicicleta, o ciclista, ele desce uma rampa constante, a gente já tinha visto isso, fala dos freios e da energia. A gente calculou na aula anterior essa energia dissipada, né, pelos freios, a energia que o freio gasta lá para poder não aumentar a velocidade da bicicleta, ele fica sempre a velocidade constante de 6 metros por segundo. E agora,
a letra B da questão pede exatamente que a gente veja a variação de temperatura nos discos de freio. Nota que ele pede que é para considerar 60% dessa energia seja transformada, né, em calor transferidos para os discos. Então, aqui, ó, apenas 60% de energia mecânica vai ser transformada em calor para o disco. Então, vamos pegar aqui primeiro 7.200 aqui, vezes 60 não, vezes 60 dividido por 100, então vezes 0,6 para facilitar a nossa vida. A gente vai ter que multiplicar por 60 e dividir por 6. Então, vezes 0,6, que vai dar aqui, se não me engano, 4.320, deixa eu ver. Ponto 6 vezes 7.200, isso, 4.320 joule. Essa é a energia mecânica que vai ser dissipada, né, na forma de calor para os discos. Contudo, a gente está com a energia, como eu falei para vocês, em joule, várias vezes, não foi? E aí a gente precisa transformar essa energia para calorias. Então, a gente tem o quê? A gente sabe que 1 cal é igual a 4,18 joules. Então, a gente vai ter que X cal aqui vai ser igual a 4.320 joules. A gente vai multiplicar cruzado aqui e vai chegar na informação. Vamos fazer a continha aqui rapidinho. Vai ficar 4.300 vezes 1 dividido por 4,18. Deixa eu ver se deu certo aqui. 200, ok. E aqui vai dividir por 4,18, exatamente. Deu um valorzinho feioso aqui quebrado, deu 1.033,5 caloria, tá bom? A conversão nossa aqui de joules. Agora, a gente vê o seguinte, como ele quer a variação de temperatura, então ele quer variação de temperatura em graus Celsius. Quando varia a temperatura, eu falei para vocês que a gente utiliza o quê? Utiliza o calor sensível, que é a fórmula do Q macete, né? Q, quantidade de calor, M, massa, C, calor específico, e ΔT, variação de temperatura. A quantidade de calor eu tenho aqui, é 1.033,5. A massa que eu vou utilizar é a massa do ciclista bicicleta? Não, claro que não. Por quê? Porque é a quantidade de calor que vai aquecer os discos de freio. Então, como eu quero a variação de temperatura dos discos de freio, a massa é de disco de freio, porque é ela que está absorvendo energia. E ele te dá aqui, ó, que cada disco tem uma massa de 150 gramas. Então, essa massa vai ser de 300 gramas. O calor específico é dado aqui para a gente, 0,1 graus Celsius. E a variação de temperatura é o que eu quero encontrar. Então, com isso, a minha variação de temperatura vai dar 1.033,5 dividido por 30. E isso aqui dá uma temperatura aproximada de, vamos ver aqui, 34 graus, aproximadamente. Opa, vamos 3. 34 graus. Dá para poder 34,5 graus, aproximado. Então, é um exercício simples, caiu na segunda fase de vocês. Agora, a grande sacada desse exercício aqui, que tem que tomar muito cuidado, é lembrar que a energia que você está tendo aqui em joule e que você precisa dela em caloria para poder aplicar na fórmula do calor sensível aqui, porque você está tendo o calor específico em cal, grama, graus Celsius. Certo, gente? Então, vamos lá para a próxima aqui. O nosso próximo slide é discutir mudanças de fase, de uma maneira bem rápida aqui, que eu sei que vocês são craque nisso, mas é porque vocês vão ter que estudar e lembrar para conseguir trabalhar. Então, eu tenho 3 estados físicos, né, principais, que é o sólido, líquido e gasoso, e eu posso mudar de fase entre esses estados. Sólido para o líquido é conhecido como fusão, líquido para o gasoso é conhecido como vaporização, gasoso para o líquido, liquefação, líquido para o sólido, solidificação. E se eu passo direto de um para o outro, sólido para gasoso ou gasoso para sólido, eu tenho sublimação. Lembrando que essas mudanças de fase costumam sim cair na UBF, e quando cai, a gente tem que lembrar que tipo de equação utilizar. Se eu estou mudando de estado físico, é Q mole, Q igual a M vezes L. Se eu estou só variando a temperatura, é calor sensível. Então, para que fique bem claro, assim, toda vez que eu estou mudando de estado físico, a minha quantidade de calor é Q M vezes L, que eu uso calor latente.
Esse calor latente, nesse caso, seria o calor latente de fusão, certo? Se eu estivesse mudando aqui vaporização do líquido para gasoso, seria a mesma equação, mas esse calor latente seria de vaporização. É isso mesmo, gente. O calor latente da água ou de qualquer outra substância, ele muda de acordo com o estado físico que está sendo alterado. Então, se é fusão, eu tenho um calor latente de fusão. Se é vaporização, eu tenho um calor latente de vaporização. E assim por diante. Caso eu não esteja mudando de estado, eu já esteja no intermeio do caminho, só estou variando temperatura. O que acontece, então? Eu uso o calor sensível, QMACT. Tá bom? Bora lá. Próximo aí. Agora a gente vai discutir um pouquinho de fluidos. Os fluidos, eles são substâncias que podem fluir, incluindo líquidos e gases. Eu comecei na primeira aula de vocês falando de densidade. Vocês conhecem densidade pela letra D, que é a massa dividida por volume. Em alguns livros vocês encontram densidade pela letra Rho, que é massa sobre volume também. Então, a massa do corpo pelo volume do corpo me dá a densidade daquele corpo. Os fluidos também exercem pressão. Então, a gente tem aquelas balanças, né, que são elevadores pneumáticos, na verdade, que são capazes de erguer carros, caminhões de muitas toneladas. Por quê? Porque a gente consegue usar a pressão que o fluido, né, causa para levantar o corpo, ou seja, ele atua como uma força para levantar aquele corpo. E a relação de pressão, ela é dada como a força sobre a área. É interessante você entender o seguinte, é muito legal, esse P não é peso, tá? Esse P aqui é de pressão, o F é de força e esse A aqui é de área. Então, aqui é F de força, só para não confundir. Sabe aquelas tipo camas de prego que vocês veem que a pessoa deita em cima ou anda sobre ela? Nada mais é do que uma jogada de pressão, força sobre a área. Quanto maior a área, na verdade, menor a pressão. Vê, elas são inversamente proporcionais, quanto maior a área, menor a pressão. Então, se você tiver uma mesa de pregos e colocar um balão em cima, a bola de festa não vai estourar com a mesma facilidade que se você colocar em cima de apenas um prego. Por quê? Porque quanto menor a área, maior a pressão, certo? Essa é a basezinha. E aí, a partir disso, a gente vem para uma lei que é muito importante, que é conhecida como Lei de Pascal. A Lei de Pascal, ela fala o seguinte, que a pressão aplicada a um fluido confinado, ela vai ser transmitida igualmente em todas as direções. E aí a gente tem os carros nossos, né? Alguns antigos mais que eram freios hidráulicos, tem prensa hidráulica e tem aqueles elevadores hidráulicos também para erguer. O que é básico? Você aplica uma pressão. E aí vem uma jogada, né? Pressão não é força sobre a área. Então imagine que se eu tiver uma área pequenininha, né? Então aqui nessa área pequenininha, a minha pressão tem que ser bem grande, não é verdade? O que a gente faz? A gente conecta aqui, bem bonitinho, não vai ficar muito legal o desenho, mas é para vocês entenderem. A gente conecta aqui uma área grandona, tá vendo? Com uma área pequenininha. Numa área grande, a pressão que eu tenho que fazer, ela é menor do que na área pequena. Só que quando eu tenho uma área grande aqui, essa mesma pressão, essa mesma força vai erguer qualquer coisa. Ou seja, eu consigo transmitir pelo meu fluido aqui, a força que eu estou utilizando, variando apenas as áreas. Eu posso usar a força para erguer um caminhão, né? Aplicando uma pressão aqui menor, porque a área minha é maior, e ele ergueu o caminhão, porque a força ela vai ser capaz devido à variação de área. É muito comum esse tipo de sistema, eu acho que é legal vocês verem alguns vídeos mais sobre a questão de prensas hidráulicas e freios hidráulicos, mas na OBF para vocês o que tende a cair geralmente é essa questão de você saber que aqui você tem pressão, que é força sobre a área, aqui você vai ter a mesma pressão, só que a área tua é diferente. Então note, se a área é diferente, a pressão é a mesma, o que aconteceu com a força aqui, né? A força ela tem que ser maior ou menor, então eu consigo erguer objetos variando essas duas grandezas aqui, tá? Área que me dá uma pressão diferenciada. Tudo bem? Deu para ter uma ideia? É rapidinho aqui, mas vocês usam menos, mas pode cair sim. A gente vai fazer questões sobre isso também. E uma das questões, né, por isso que eu estava puxando, na parte de fluidos ainda que envolve, é uma questão de hidrostática. Quando a gente vai para a hidrostática, como eu falei de força e área aqui para vocês, eu tenho sim pressão, força e área, mas aqui eu tenho algo um pouquinho além disso. Quando tu pula numa piscina, mergulha numa piscina, ou coloca um barco, uma bola, você nota que alguns objetos tendem a afundar completo, outros mais ou menos, e assim por diante, né?
O que que leva um objeto a flutuar sobre a água? Não é só a densidade. Pegue um navio. O navio, ele flutua sobre a água. Você não vai me dizer que a densidade dele é menor do que a da água. Na verdade, o que eu tenho ali é empuxo. Empuxo é a força que o líquido faz empurrando esse objeto para fora da água, certo? Então, eu tenho essa força de empuxo. E essa força de empuxo, por ser uma força, ela se relaciona da mesma maneira que as polias e as alavancas com um sistema de forças. Então, eu tenho aqui uma força-peso do meu corpo, que é uma força-peso normal, e tenho oposta a ela aqui o empuxo, que vai estar empurrando para cima. Se está em equilíbrio, não está afundando, quer dizer que eu cheguei a um ponto em que o empuxo vai ser igual à força-peso. Quem é o empuxo? O empuxo, ele vai ser, olha que legalzinho aqui, né? Ele é igual a um M vezes G, só que esse M aqui é a massa de líquido deslocado. Eu não consigo calcular a massa de líquido deslocado, mas eu posso substituir a massa lá pela razão da densidade. Não tem que densidade é igual a massa sobre volume? Então, a massa vai ser densidade vezes o volume vezes G. E aí eu tenho a equação do empuxo. Esse pezinho que você está vendo aqui é um ρ, é o mesmo D de densidade que você utiliza. Então, essa densidade é a densidade do líquido e V é o volume de líquido deslocado, certo? E aqui G é a aceleração da gravidade. Eu vou fazer o seguinte, gente, para nossa aulinha que não ficar muito longa, essa questão aqui eu vou deixar para vocês tentarem refazer, vou dar umas ideias aqui, e vocês vão tentar refazer, a gente resolve numa aula nossa que vai ser online ao vivo, para discutir bem direitinho. É uma questão bem simples, mas ela é interessante. Para você resolver ela, você tem que ver que você tem um cilindro. Então, se você tem um cilindro, você tem o volume do cilindro. Lembra que eu falei do volume do cilindro? A área do círculo, que é πr ao quadrado, vezes h. Tem o volume do cilindro. O volume do cilindro, ele é importante para eu saber o quanto de líquido ele vai deslocar. Porque quando ele entra no líquido, ele desloca o líquido para fora. Então, esse volume vai me dar o volume de líquido deslocado. A massa é a massa do cilindro mesmo, que eu utilizo ele para poder encontrar o equilíbrio de forças, né? E aí, a gente sabe que ele flutua quando está vazio, mas ele quer saber quanto mais de água eu posso adicionar aqui sem que o recipiente afunde. Basicamente, você vai obedecer essa equação aqui. O empuxo tem que ser igual ao peso. Contudo, o teu empuxo, ele tem que ser igual ao quê? Ele tem que ser igual ao peso, que é a massa do cilindro mais a massa de água que você quer colocar. E peso é mg, né? Empuxo você tem aqui, dvg, e aí você vai encontrar essa massa de água. Então, vou deixar para vocês como tarefinha. Na nossa primeira aula, a gente resolve e discute ela de novo, tá bom? Bom, para nossa aulinha de hoje é isso, gente. Vou deixar vocês por aqui. E nos vemos na nossa quarta e última aula de UBF Júnior. Até mais!